tempos mais duros ainda, na minha visão, virão, meu querido Elias. Você sabe que o Leonardo Poff, ele deu uma muito boa entrevista para o podcast lá do B do Rio, e ele cunhou uma frase que eu não me esqueci. Ele disse o seguinte: o contrário de riqueza não é a pobreza. O contrário da riqueza é justiça social. Eu achei fantástica essa frase. Mas eu vou incluir um outro conceito. O aliado da fome não é a riqueza. O aliado da fome é a meritocracia. Por quê? Quando você instala o conceito de meritocracia no desenvolvimento do mercado de trabalho, nas suas relações sociais, você está dizendo implicitamente que apenas um grupo seleto de seres humanos tem acesso às benesses da vida. Se ele se esforçar o suficiente, ele pode ter uma condição de vida digna. E se ele não for merecedor, ele está fora do sistema, ele está fora do processo econômico vigente. Então, para a fome é um passo. Mais do que combater a fome, nós precisamos discutir e encontrar um sistema econômico que, já que o Estado, já que a sociedade não quer se livrar do capitalismo, que se encontre um capitalismo mais solidário, que se encontre um capitalismo mais humano. E nesse quesito, o programa de renda mínima, como defende o Suplicy, o Bolsa Família, eles são fundamentais, porque ele não é concessão de dinheiro, é a garantia de, pelo menos, viver com dignidade. E talvez esta seja a grande bomba relógio do governo Bolsonaro, porque vai acabar o auxílio emergencial. É a concessão provisória de dignidade, não é algo definitivo. E a partir de janeiro, como será? É preciso encontrar uma saída, porque esse aumento da fome no Brasil é o primeiro reflexo dessa proliferação desse conceito da meritocracia, indiretamente. E esse contingente pode aumentar ainda mais quando você tirar o mínimo de dignidade das pessoas que hoje sobrevivem com o auxílio emergencial. É uma situação dramática, especialmente porque nós temos hoje, na cúpula diretiva, tanto do parlamento como do poder executivo, pessoas que estão totalmente insensíveis para essa questão e que talvez contem com atitudes ou perfis autoritários para, entre aspas, sustentar a ordem e a boa vida, né? Quer dizer, uma vida em sociedade normal. Quando a gente sabe, né, Leonardo, que a panela de pressão está muito próxima de explodir. Ô Elias, eu quero perguntar aqui a sua previsão para o futuro próximo, né? Como que você vê que a gente vai receber essas eleições municipais? E ainda trazendo aqui o nosso último assunto, né? Que o candidato, né, pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, o Joe Biden, entregou essa semana ao Brasil de forma oficial provas de torturas e mortes na época da ditadura, né? É coisa que, assim, a época da ditadura que o governo americano, na época, abençoou, né? O governo americano abençoou a ditadura de 64 e, com certeza, a FBI e a CIA devem ter muita documentação de inteligência em relação ao Brasil dessa época que a gente não faz ideia. Ele deve ter visto ali uma coleção para prejudicar, né, um dos principais aliados, se não o principal, de Donald Trump, nesse momento em que ele está cada vez mais enfraquecido, que é o Jair Bolsonaro. E soltou algumas informações quentes aí que deslegitimem totalmente essa ala saudosista da ditadura, que é o Mourão, né? Mourão que, inclusive, deu uma entrevista vergonhosa ao jornal alemão Deutsche Welle, que é o DW Brasil, que vocês podem acompanhar nas redes, elogiando novamente o brilhante Ustra, né, o coronel torturador. So Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the 500 cases of torture which were attributed to his unit. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of honor and a man who respects the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. That's not true. So he was wrongly convicted then of torture, was he? It was all made up. Well, the trial was fixed. First of all, I'm not.
I'm not aligned with torture, and of course, many people are still alive from that period, and all of them want to put things in the way that they saw. That's why I told you before that we have to wait for all these actors to disappear so that history can make its part, and of course what really happened during that period come true. E assim, fica muito feio pro Brasil. Essa entrevista do Mourão foi recebida como uma gota d'água em relação ao Parlamento Europeu seguir em frente com um acordo comercial Mercosul-União Europeia, né, que estava sendo negociado há 20 anos. E aí, esses documentos trazidos pelo Biden hoje são peça fundamental sobre que lado o governo do Jair Bolsonaro tá, né? Muito pro lado da ditadura, muito pro lado daquilo que a gente quer combater, apesar da direita ter vindo se utilizado de argumentos de que, a esquerda que é ditatorial, a esquerda que quer implementar alguma coisa de controle, o Lula não larga do poder, e etc, etc. E a gente tem isso, né? O brasileiro, de certa forma, não só normalizou o Robinho, né? Que deve ser um excelente jogador de futebol, mas já representa o que não deve ser feito pela sociedade, mas também normalizou pessoas nos cargos mais importantes do país elogiarem ditadores declarados, né? Autodeclarados e ditadores e torturadores. O Ustra torturou o Gilberto Natalini, que hoje é vereador de São Paulo, a própria Dilma Rousseff, enfim. Como que você vê o futuro, assim, considerando que muito provavelmente o Trump vai fazer alguma coisa lá se ele perder, né? E a nossa situação de cada vez mais eles não terem vergonha de assumir esse lado reacionário, saudades da ditadura e do tempo em que o general mandava e a população calava a boca. Olha, são dois pontos que eu quero analisar disso tudo que você falou. Primeiro, quando o John Biden traz dados relevantes na nossa ditadura militar que ocorreu de 64 a 1985, e isso reverbera até hoje, isso para mim é um sintoma muito claro que a anistia decretada em 1979 não fechou todas as feridas. Tanto é que 2 anos depois teve o atentado ao Rio Centro de militares que tinha que ocorrer a volta, né, de um regime mais duro. E o Bolsonaro, ele representa apenas esse sentimento, né, de pessoas que acham que a violência, a estupidez, a grosseria, o autoritarismo é a solução para todos os males do Brasil. A solução para os males do Brasil não é o autoritarismo, é a liderança. E as pessoas não entendem isso. E por outro lado, a gente percebe que a ditadura militar não é um assunto muito bem resolvido, nem entre aqueles que sofreram torturas e perderam entes queridos, e incrível, né? Não é um assunto bem resolvido também no lado da caserna, porque a ala mais radical até hoje pensa em aventuras mais fora do padrão. Isso é um ponto que não pode ser ignorado, é um ponto que tem que ser atacado. Acho que a Comissão Nacional da Verdade deu uma grande contribuição para o Brasil, trouxe as relações, os abusos ocorridos na ditadura na área da cultura, da religião, das relações sociais, mas é algo que precisa ser ainda mais discutido, ainda mais debatido, e é preciso pedir ao Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha e o próprio Exército, que faça também uma meia-culpa. Será que a violência, será que o Exército tem que abraçar a violência? Será que esse é o perfil adequado do Exército Brasileiro? Será que nós somos condenados a viver pelo autoritarismo eternamente? Eternamente? Porque se você pensar bem, Leonardo, quem está nos ouvindo agora no Coronga, a nossa democracia, ela é muito solapada. Desde 1945 até hoje, são 75 anos. Em 75 anos, só esses presidentes que eu vou citar começaram e terminaram o mandato, eleitos pelo povo. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no primeiro mandato. Em 75 anos, cinco presidentes terminaram o seu mandato no regime democrático. Ou seja, o Dutra ficou 4 anos, mais 5 do Juscelino dá 9, Fernando Henrique 8, 17. Lula mais 8, 25. Mais 4 da Dilma, 29 anos. Ou seja, em 75 anos de busca de democracia, em apenas 30
Nós, como país, conseguimos eleger um presidente e vê-lo terminar o mandato. É dramático isso. É dramático. Dramático, dramático, dramático. E a ditadura militar, os seus malefícios, eles refletem toda essa distorção do nosso sistema democrático. Por outro lado, eu quero até pegar o que você falou do Biden. Eu li uma matéria nessa segunda na Folha de São Paulo, não sei se foi na Folha ou no Estadão, um colunista que chamou atenção para um aspecto que eu achei primoroso, que é o fato do Partido Democrata encontrar-se extremamente disciplinado no atual processo eleitoral. E o Trump não contava com isso. O Biden, ele é um cara de centro, mais para a direita, ele consegue penetrar em estados até que são tradicionalmente republicanos, tem boa chance de levar todos os delegados desses locais, e o Obama, sem aparecer, sem fazer alarde, está promovendo uma grande mobilização com o eleitorado afro-americano e o eleitorado latino para que todos compareçam no dia 3 para votar. E também tem outro detalhe, né? Integrou de maneira plena o espectro do Bernie Sanders, que foi derrotado, acabou desistindo nas prévias, e no final das contas tem se mostrado essa turma entusiasta na busca de votos para derrotar o Trump. Se tudo culminar, nós estamos no dia 12, se tudo caminhar para o caminho correto, por enquanto, lógico que os institutos de pesquisa estão muito cautelosos diante daquilo que aconteceu em 2016. Mas tudo leva a crer que o John Biden tem boa chance de ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. E se isso acontecer, isso deve servir de lição para os espectros de centro-direita, de esquerda, de centro-esquerda, que desejarem desalojarem em 2022 o atual ocupante do Palácio do Planalto, que, inevitavelmente, isso não dá para negar, está mais fortalecido, não em termos de popularidade, mas politicamente, depois que se acertou com o Centrão e com os poderes constituídos da República. Pois é, né, assim, a exceção no Brasil é continuar na cadeira da presidência até o fim natural do mandato, né, inclusive esse é um dos argumentos de Rodrigo Maia para ter sentado em cima dos mais de 50 processos de impeachment contra o nosso presidente fascista. Se é para ser exceção de continuar, que não seja na hora do fascista, né, façam um impeachment do fascista pelo amor do universo. E é assim que a gente termina esse episódio. Eu só quero que o Elias passe um recado aqui para aquele ouvinte que quer se interessar mais por política e que quer votar certo. O Elias, o que o ouvinte precisa fazer para escolher de forma correta na sua cidade o candidato a vereador e o candidato a prefeito? Cara, muito obrigado de novo pela participação. É nóis. É nóis. Algumas dicas aqui rápidas. Primeiro, não ligue para correntes de WhatsApp. Ignore correntes de WhatsApp. Segundo, só leia no Facebook textos e informações de jornalistas que você dá credibilidade. E eles existem, tanto no espectro da direita como no espectro da esquerda. 3. Vá no site do partido com o qual você vai escolher o seu voto e pegue o programa de governo. Leia o programa de governo. Leia os principais pontos. Passe para os amigos para que eles tenham subsídios para tomar a melhor decisão de voto. O que não dá é votar na base do ouvir dizer. Porque aí, ô Leonardo, aí é uma tragédia. E nós não queremos mais tragédias neste país. É assim que a gente termina mais um episódio do Coronga. Espero que vocês tenham gostado. Sempre aberto a sugestões, críticas, que vocês compartilhem para todo mundo e que vocês apreciem o projeto gráfico, a arte, que é sempre do nosso querido Lucas Piro. Abraço! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.